Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje falaremos sobre a Epístola de Paulo ao Filemão. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, vamos levar a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão. Obrigado porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente e sabe de todas as coisas. Agora nós viemos pedir, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós e nos abençoar nesse momento de estudo da Tua Palavra. Que essa palavra venha nos certificar, que Teu Espírito Santo venha fazer-nos compreender tudo aquilo que Tu queres que nós aprendemos, Senhor, para que possamos ser edificados pela Tua Palavra e possamos crescer em amor e em santidade. Seja conosco, abençoe a cada um que vai estar ouvindo e abençoe neste dia, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então, irmão, vamos dar início mais uma lição, que é a lição 7, né? E nós temos como a base bíblica Filemão 16:17, que eu gostaria de ler com os irmãos. Inclusive o livro de Filemão, né? Vamos dizer assim, só tem um capítulo, né? Então nós vamos ler agora 16:17. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão, amado, particularmente de mim, e quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens companheiro, recebe como a mim mesmo. Bom, essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreve, né, para Filemão, intercedendo pelo seu escravo, que era Onésio. Então, essa questão a gente vai agora começar a desmembrar isso na revista, né? Onde que diz lá no começo, no primeiro parágrafo, que a epístola de Paulo a Filemão é a mais breve e provavelmente a mais íntima de todas as epístolas de apóstolo. Nela é possível perceber a compaixão, o senso de humor e a percepção de Paulo, além de princípios importantíssimos sobre relacionamento e perdão. Nós temos aí na revista como visão panorâmica as informações básicas, né, no item 1, e como o grupo é aquele epístola paulina, né, que é mais uma epístola de apóstolo Paulo. O autor é ele mesmo, né, o Paulo, e a data é 61 depois de Cristo, provavelmente quando foi escrito. E local, na prisão. Acredita que Paulo estava em Roma. E o alvo era Filemão. Essa carta foi escrita não só diretamente para Filemão, mas também para a igreja. A gente vai entender no decorrer do estudo da revista. E temos o versículo-chave, que é Filemão 16 e 17, que nós já lemos, e a expressão-chave é o perdão. Então aqui temos no item 1.2 o esboço, que é a saudação, né, que é no começo da carta, que é a oração de gratidão e a gratidão. E tem uma intercessão, é a petição por Onésio, e a conclusão, a promessa a Filemão. No 1.3 da revista temos Filemão em uma sentença, que o autor coloca aqui. A epístola a Filemão ensina o valor de perdoar aqueles que te defraudam e se arrependem. É o caso de Onésio. Contexto, né, no item 2. Um escravo de Filemão, membro influente da igreja de Colosso, cujo nome era Onésimo, havia fugido e esconder em Roma, talvez com algum dinheiro roubado de Filemão. Sob a influência de Paulo, converteu-se e tornou servo devoto ao apóstolo. Porém, legalmente era escravo de Filemão. Paulo não queria que Onésimo
o ajudasse no ministério, sem ter antes a permissão do seu senhor, que era Filemon. Enviando Onésio de volta, Paulo queria evitar a punição cruel ao escravo foragido. Resumindo, né? O Filemon tinha um escravo. Esse escravo era Onésio. E acontece que ele foge para Roma. E lá encontra, é evangelizado por Paulo, né? Encontra-se com o apóstolo e se converte. E nisso que ele se converte, né? A gente sabe que quando a gente aceita Jesus, a gente se converte, a gente normalmente se arrepende dos nossos pecados, né? Que é necessário até para haver uma conversão. E aí o que acontece? Ele se arrependeu de ter fugido. Só que Paulo também queria que ele ficasse com ele, que era um colaborador no Evangelho. Mas acontece que ele não queria Paulo que ele ficasse com ele sem o consentimento do senhor dele, que era Filemon. Então ele escreve essa carta. Aí, continuando, né, que Paulo queria evitar a punição cruel ao escravo foragido, que a lei romana ditava, né, porque naquela época, quando se tinha um escravo, o escravo teria que se obedecer ao seu senhor. E quando ele fazia alguma coisa errada, ele era punido. Então, nesse caso, Paulo intercede por ele. Queria conciliar com Filemon e Onésio sem lhe negar a falta cometida. Como fazer isto? Né? Que Onésio tinha feito alguma falta, né? Um erro, mas Paulo queria que Filemon perdoasse. E Paulo escreve de tal modo que seria muito difícil Filemon recusá-lo a atendê-lo. Quer dizer, ele usou toda uma estratégia para que levasse ao Filemon a perdoar Onésio. Por exemplo, que é muito difícil Filemon recusar atendê-lo. Ele não ordena com a autoridade do apóstolo, prefere rogar como íntimo querido amigo, já que Filemon era amigo de Paulo. Para assegurar o seu fim, leva o caso ao conhecimento da igreja em Colosso e recomenda Onésimo à igreja de lá. Tá? Isso está lá em Colossenses 4:9. Essa epístola foi enviada ao mesmo tempo que a epístola aos Colossenses e destinada também a Áfia, esposa de Filemon, e Arquipo e a igreja local. É possível que Arquipo fosse os dirigentes da igreja e filho de Filemon. Filemon para hoje. Então, o que a gente traz, o autor traz para hoje. A intermediação de Paulo entre Onésio e Filemon nos mostra que a igreja deve tomar posição nos problemas da sociedade, baseado sempre no exemplo de Cristo, né? O que acontece? Muitas vezes uma pessoa, ela errou, de repente cometeu até um crime, né? E ela procura a igreja. E nisso que ela procura a igreja, ela se converte. E aí o que acontece? Ela passa a ser membro da igreja e muitas vezes as pessoas, sabendo que ela cometeu um crime, muitas vezes até indiretamente condena essa pessoa, né? Mas o que acontece? O pastor, a liderança, né, o líder da igreja, normalmente tem que levar a igreja a perdoar esse irmão, assim como Deus perdoou, né? Porque se ele se converteu, o que a gente imagina? Como diz, não é nós praticamente que aceitamos Jesus, Jesus que nos aceita. Se Deus aceitou ele, se ele está na igreja, ele está tendo agora um bom procedimento, ele se arrependeu de seus pecados, quem somos nós para condená-lo? Se Deus já livrou, né, do mal, do pecado e perdoou. Então a gente tem no item 3 aí o conteúdo. Filemon é o menor epístola escrita por Paulo. Bom, como eu falei, só tem um capítulo. Contém apenas 334 palavras, considerando o texto original, porém é grande em relação ao conteúdo. 3.1 fala da escravatura. A escravatura era uma condição social presente tanto no contexto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Obviamente, Deus nunca estimulou essa prática,
porque eu nunca quis que houvesse escravo, né? Mas no caso, mais instruiu ao lidar com tal realidade, conforme Deuteronômio 15, 12 a 18. Em suas cartas, Paulo e Pedro tocaram nesse assunto, mencionando o comportamento cristão, correto tanto para os senhores crentes como para os escravos crentes, conforme Efésios 6, de 5 a 9, Colossenses 3, 22, de 4 e Colossenses 4, 1. Temos também Tito 2, 9 a 10 e 1 Pedro 2, 18. No 3.2, o princípio do perdão. De acordo com Merrill C. Tenner, a Epístola a Filemão contém todos os elementos do perdão: ofensa, no versículo 11 e 18, compaixão, no versículo 10, intercessão, no versículo 10, 18 e 19, substituição, no versículo 18 e 19, restauração, no versículo 15, e elevação para as nossas relações, versículo 16. Temos aqui o quadrinho, né, que fala sobre o ofensor, que foi Onésimo. Temos o intermediário, que foi Paulo, e o ofendido, que foi Filemão. Filemão era o senhor, Onésimo o escravo, e Paulo era o apóstolo, que fez essa intermediação entre os dois. Jesus Cristo é o agente da reconciliação. Quer dizer, o apóstolo Paulo fez aí um papel de Cristo, porque se Cristo estivesse ali, ele também ia tentar reconciliar, no caso, Filemão e Onésimo. Filemão encerra mais nobre quadro no sentido do perdão, que é possível encontrar no Novo Testamento. Filemão para hoje, né? Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. 1 Timóteo 2,5. Somos perdoados graças ao seu sacrifício. Outro princípio na epístola, intercessão pelos crentes, né? Devemos estar sempre intercedendo. A testemunho de uma vida de fé e de amor, né? Sempre temos que estar profetizando nossa fé e o amor. Liberdade entre os cristãos, né? Temos que ter a liberdade, está no versículo 8 e 9. A produção de filhos na fé, no versículo 10. Perdão aos ofensores, no versículo 12 e 18. Acolhimento dos irmãos em Cristo, no caso do versículo 13 e 17. Responsabilidade para um novo convertido, que é no 18 e 19. Restituição por parte dos arrependidos, que é no versículo 12 e seguinte, e hospitalidade para com o irmão, no versículo 22. Curiosidade, né? Traz aí no item 3.4, no versículo 11, o apóstolo faz um jogo interessante de palavra, ao usar o termo archestos, que é de ser inútil, em oposição ao chesrestos, útil, sendo o segundo, precisamente, o significado do nome de Onésimo, ou seja, alguém fácil de ser usado ou simplesmente alguém útil. Filemão para hoje. O Evangelho de Cristo destrói todas as barreiras de raça, classe social, vocação e cidadania. Cristo nos faz irmãos, conforme Gálatas 3,28 e Colossenses 3,11. Como você encara esse assunto em questões práticas do seu cotidiano? Quer dizer, o Evangelho de Cristo destrói todas as barreiras, né? Porque se a gente chega um estrangeiro na igreja, a gente tem que tratar como irmão, como brasileiro, ou qualquer que ele foi no passado não nos interessa mais. Mas o que faz é o que ele se converteu e agora pertence à igreja e é nosso irmão em Cristo, né? Então essa classe social, muitas vezes chega uma pessoa que é até mendigo, morador de rua, nós não vamos desfazer dele porque ele era um morador de rua ou porque ele é um mendigo, mas nós devemos cuidá-los conforme qualquer pessoa, sem fazer exceção de pessoas. No item 4, fala Cristo em Filemão.
O perdão que o crente encontra em Cristo é lindamente retratado por analogia em Filemão. Onésimo, culpado de grande ofensa, que está lá no versículo 11 e 18, induziu o amor de Paulo a interceder em seu favor, conforme versículo 10 e 17. Paulo coloca de lado seus direitos, no versículo 8, e se põe como substituto de Onésimo, ao assumir sua dívida. Versículos 18 e 19. Por um ato gracioso de Filemão, Onésimo é restaurado e colocado numa nova relação, conforme versículos 15 e 16. Nessa analogia, somos como Onésimo. A defesa de Paulo perante Filemão é um paralelo à obra mediadora de Cristo na presença do Pai. O Onésimo foi condenado pela lei, porém salvo pela graça, né? Então, essa intercessão que o apóstolo Paulo fez a Filemão por Onésimo é justamente a intercessão que Jesus faz perante o Pai sobre nós, que nós, de fato, somos falhos e pecadores, mas Jesus sempre está ali intercedendo ao Pai por nós. E continuando aqui na revista, Filemão para hoje, que é uma exclamação, depois uma pergunta que diz: Paulo, ao interceder por Onésimo, cumpriu com o padrão de amor que Jesus requer de nós. Aí pergunta: demonstrar o amor de Jesus a alguém é estar disposto a tomar o seu lugar no sofrimento. Você demonstra em amor a outro, né? Então, nós temos que demonstrar o amor ao próximo, aquele principalmente que são da fé, né? Porque muitas vezes eles erraram no passado, como nós também erramos. Nós somos falhos e pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus, carecemos do perdão de Deus. Por isso nós temos que fazer sempre a obra de Deus. A conclusão da revista fala que vimos que, entre aspas, por meio desta pequena carta, Paulo pede a Filemão que receba de volta Onésimo, escravo fugitivo que se tornara cristão depois de se encontrar com Paulo. O apóstolo pede a Filemão que conceda uma nova chance a Onésimo, do mesmo modo como Jesus havia concedido uma nova chance a Filemão. Prático na Bíblia, que é na página 113. Essa epístola, aí eu fecho aspas, né? Essa epístola é um belo exemplo de como Cristo tem poder para produzir bons relacionamentos, né? Que é o poder de Deus para nós, construir bons relacionamentos, ter amor, né? Que é um dom que Deus nos dá. Aí temos aí, reflita e decida durante a semana. Segunda-feira, Filemão 1:3, né? Que é o capítulo 1 a 3, que fala, não, melhor, o capítulo não, de 1 a 3 o versículo. Graça e paz são palavras de saudação do crente. Você saúda seu irmão assim? Uma pergunta. Né? A graça, a paz, né? Devemos saudar os nossos irmãos. Na terça-feira, Filemão, versículo 4 ao 7. A vida cristã exige bom testemunho. Que testemunho você dá? Está perguntando. Já na quarta-feira, Filemão, no versículo 8 a 12, Cristo torna-se útil àquele que era inútil. Você tem sido útil para Cristo? É outra pergunta. Na quinta-feira, Filemão, do versículo 13 ao 16, recebeu alguém como irmão, caríssimo, é sinal de amor. Ame com Cristo. Amém. Sexta-feira, Filemão, do versículo 17 a 18, perdoar é a obrigação de todo crente. Você é capaz de perdoar de verdade? Né? Temos que perdoar de verdade, né? E no sábado, Filemão, versículo 19 a 20, Paulo queria ser reanimado por Filemão. Quantas pessoas você já reanimou? Né? Porque ali, esse caso, como aconteceu, né? Filemão aceitou Onésimo, quer dizer, o Paulo ficou muito animado com isso.
em saber que ele perdoou seu escravo. E no domingo, Filemão, do 21, versículo a 25, Deus exige a obediência de seus filhos. Você é obediente a Deus? Né? Então, é quando Deus fala, amai ao próximo como a ti mesmo, né? E amar aos seus irmãos, no caso, temos que ser obedientes nessa questão. Eu queria, antes de encerrar, até porque essa lição de Filemão, né, essa questão do livro, é muito... Mas aqui na minha Bíblia de estudo, ela fala algumas coisas que faz um resumo, que é bom que a gente saiba, né? Que diz aqui, por exemplo, dados acerca de Filemão, que aparentemente era membro da igreja de Colosso, o qual parece que se reunia em sua casa, né? Lá conforme o versículo 2, reunia lá na casa de Paulo. Sua benevolência, né, e o pedido de Paulo se prepara-lhe o alojamento, no versículo 22, indica que era um homem de certos recursos econômicos, né? Isso no caso de Filemão. Paulo, pelo fato de nunca ter estado em Colosso, deve ter conhecido Filemão em alguma outra parte, possivelmente em Éfeso, que não estava muito longe. Talvez tenha sido convertido pelo apóstolo. Acreditamos que Filemão tenha sido convertido pelo apóstolo, mas pode ser que numa daquelas pregações de Pedro, né, ele possa ter sido convertido, ou então para outros, discípulo, apóstolo de Jesus. Paulo, pelo fato de nunca estar, deve ser conhecido Filemão em alguma outra parte, possivelmente isso eu já li. A história de Onésimo. Era um escravo que havia fugido de Filemão, tá? Teria possivelmente roubado seu amo e fugido para Roma, onde esteve sob a influência de Paulo e se converteu, né, como já foi falado. Chegou a ser discípulo de Cristo. Paulo queria tê-lo em Roma como seu ajudante, né? Isso prova que ele era estimado por Paulo, e Paulo queria aquele ajudante porque, de repente, ele era útil, né, para o evangelho. Mas por não ter o consentimento de Filemão, sentiu-se no dever de enviar o escravo ao seu amo. Quer dizer, ele não queria reter Onésimo ali para ele, trabalhar para Cristo, né, que seria não para ele, mas para Cristo, mas que ficasse ali sem o consentimento do Senhor dele. Desta maneira, o apóstolo escreve essa bela carta de intercessão, pedindo a Filemão que perdoe a Onésimo e lhe devolva a confiança, né? Devolva a confiança com Onésimo, porque se ele errou, ele falhou, assim como nós também somos pecadores, né? Nós falhamos. Mas se ele está arrependido, Paulo faz essa intercessão por ele. Aí tem as saudações cordial e elogiosa, né? No versículo 1 e 7. O testemunho acerca da mudança de caráter de Onésimo, né, lá no versículo 10 e 11. Amável petição de perdão em favor do escravo fugitivo, no 12 e 19, e a saudação e bênção. Essa lição espiritual que nos traz, no exemplo de Paulo, é que a importância do interesse pelos desafortunados, o dever do crente de obedecer à lei. Onésimo tem que regressar ao seu amo, né? Ele, uma vez que era um escravo fugitivo, ele tinha que voltar ao seu senhor, ao seu amo. A irmandade cristã acima de todas as distinções social e de classe, tá? Claro que se ali ele se converteu, e também eu acredito que possivelmente, aqui não fala, mas Filemão talvez não considerou ele mais como escravo, mas como irmão em Cristo, né? Uma vez que Filemão já tinha se convertido também. Então, esse é o resumo aí que a gente vê dessa epístola, né, de Paulo a Filemão. E nós, já próxima semana, já vamos entrar
na questão de Hebreus, entendeu? O autor é desconhecido, né? Mas é um livro maior, com mais capítulos, e nós vamos poder abordar mais assuntos nessa próxima lição, né? A lição 8, né? E aqueles que puderem já estar lendo a Bíblia em Hebreus, né? Porque fala ali da fé, né? Os heróis da fé. Então é muito importante para nos fortalecer na fé através de testemunho e desses estudos de Hebreus. Agora vamos agradecer a Deus, né, por mais essa lição e pedindo a bênção de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado por todos esses irmãos e irmãs que vão assistir até essa aula, Pai, que eles possam ser abençoados, edificados, e que o Senhor possa compreender, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a compreender tudo aquilo que Tu queres que nós aprendemos a cada dia, Senhor. Inclusive perdoar, Senhor, inclusive amar, Senhor, aconselhar com aqueles, Senhor, que muitas vezes estão entrando na igreja, que são ainda criança, PP na fé, entendeu? Mas que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas, colocando amor nos nossos corações, para que possamos ser bênção na vida desses novos irmãos, e não só os novos irmãos, mas todos os nossos irmãos, aqueles que estão muitas vezes enfraquecidos na fé, afastados, que o Senhor possa trazer para a Tua presença, Senhor, que o Senhor possa livrar de toda a enfermidade, tudo aquilo que impede eles estarem na Tua casa, Senhor. Faça isso para a Tua glória, dê um domingo de paz, de alegria, um domingo de bênção na Tua casa, no culto, Senhor, que possa ser um culto que é edificante para a nossa vida, um culto de salvação, de libertação, de cura, e que o Senhor possa nos abençoar nossa semana, dando uma semana de paz, de alegria e de felicidade para todos nós. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, fiquem na paz, boa semana e que Deus abençoe a todos.